dia, hoje é 15 de junho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Contrariando todas as expectativas, eu estou de bom humor neste momento e acho que você também deveria estar. Mesmo que o mundo esteja te falando para ficar de mal com a sua vida só porque resolveu chover, aparentemente, no Brasil inteiro. Pelo menos segundo o mapa meteorológico que eu estou vendo há mais de muitos minutos, porque meteorologia é uma das coisas que me fascinam e está chovendo em Natal, em Porto Velho, em Campo Grande, no Rio, em São Paulo e em Florianópolis, também conhecida como a melhor cidade do Sistema Solar, está chovendo no país inteiro. Então, antes de ficar fazendo murmúrios aí sobre a chuva, que eu tô encharcado, pense que bacana essa experiência coletiva que muitos brasileiros estão tendo agora neste momento, que é ficar preso no trânsito por várias horas. Nem eu compro direito a essa minha positividade tóxica, mas é sério, eu fico um pouco irritada com pessoas que ficam reclamando aí da chuva o tempo inteiro. Tem chuva, tem sol. Tem chuva, tem sol. É isso, essa é a natureza. Sobre o direito do planeta de fazer chover sem a gente ficar resmungando. Tendo militado sobre o ciclo da água, vamos às notícias. Hoje, nós vamos mergulhar na decisão do Federal Reserve, o Banco Central americano, de pausar o ciclo de alta de juros pela primeira vez desde março de 2022. Depois, vamos falar do alerta que um bonitão aí do mercado financeiro, um desses que fala alguma coisa e todo mundo fala, o guru do mercado. Vamos discutir sobre a fala dele em relação ao lucro das empresas globais que aparentemente estão aí em queda ou em risco de queda. E também sobre o upgrade da nota de crédito do Brasil pela agência de rating S&P Global Ratings e o que raios isso significa. Talvez a continuidade, a fluidez deste episódio não fique das melhores, pois eu estou escrevendo o roteiro enquanto vejo o Brasil amassar a Coreia do Sul na Liga das Nações de Vôlei Feminino e também escuto uma aula sobre balanço patrimonial de empresas num curso que eu estou fazendo. Clássico Ana Carolina, desde os 8 anos tentando fazer 45 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nenhuma delas. Chegou o dia mais esperado dos últimos meses pelo mercado financeiro global. O dia em que o Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu estacionar a alta de juros que tinha começado lá em março de 2022. Extremamente aguardado, porque apesar de ser um instrumento para alcançar a principal meta do Fed, que é reduzir a inflação, a alta de juros acaba trazendo algumas consequências para a economia, tanto a americana como a global, diga-se de passagem, como a desaceleração do crescimento e até uma possível recessão, assim como a dificuldade de crédito por conta do encarecimento dos empréstimos. Essa pausa aí já estava sendo farejada pelos investidores desde o início do ano, quando a inflação americana começou a responder, ainda que muito lentamente, à pressão dos juros. Quando o Banco Central de um país aumenta os juros, a ideia é basicamente encarecer o dinheiro. Quando você precisa de dinheiro e você pede um empréstimo no banco, você analisa quanto de juros você vai pagar no total, né? Você não vai pegar um empréstimo aí pagando 40.000% de juros. Você vai provavelmente desistir desse empréstimo. E aí deixar de comprar a casa que você queria comprar ou o carro que você estava pensando para outra hora. Isso amplificado para a economia inteira de um país tende a diminuir a demanda pelas coisas. Diminuindo a demanda, os preços tendem a baixar. Porque se não tem ninguém querendo comprar aquilo, por que o preço iria ser tão alto? Só que aí a consequência é que as montadoras não vão mais fabricar carros, as construtoras não vão mais construir tantos prédios, penalizando, consequentemente, os empregos que estão ligados a esses setores. Nesta explicação boboca aí, a gente tem exatamente o que os investidores e também os diretores do Federal Reserve têm apontado como grandes preocupações. Legal diminuir a inflação, só que a economia do país é comprometida, consequentemente, assim como a taxa de emprego. Acontece que essa pausa na alta de juros dos Estados Unidos demorou a acontecer. Lembrando que a nossa aconteceu em agosto do ano passado. Lá nos Estados Unidos foi mais tarde porque, 1. A inflação não diminuiu na velocidade esperada, 2. A economia ainda estava apresentando uma certa resiliência e 3. Principalmente, o mercado de trabalho americano está aquecidíssimo. O relatório sobre o mercado de trabalho de lá, de abril, conhecido como payroll, mostrou a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos, apesar de ter dado leves sinais agora de que isso está começando a mudar e que as empresas estão começando a não contratar mais tanto. O presidente do Fed, o Jerome Powell, disse nessa quarta-feira que os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, ou FONC na sigla em inglês, que são os responsáveis por definir a política monetária, não discutiram a fundo o que vão fazer com os juros na próxima reunião em julho,
depois de terem mantido as taxas entre 5% e 5,25% na reunião desta quarta. Só que mesmo com os próximos movimentos em aberto, o mercado interpretou o comunicado do Banco Central americano e as próprias palavras do Powell como hawkish, sinalizando que há boas probabilidades de uma alta de 0,25 ponto na reunião do próximo mês. Hawk, em falcão, é em inglês. Cara, acho que eu tô cansada. Hawk, em inglês, é falcão. Crá. O contrário é dovish, que vem de dove, ou uma pombinha. Ser hawkish quer dizer ter uma abordagem agressiva em relação à política de juros, enquanto dovish é ser uma pombinha mesmo e deixar os juros mais baixos, ser mais leve, pegar mais leve com a política monetária. Apesar da inflação dos Estados Unidos em 12 meses ter caído de 4,9% em abril para 4% em maio, o Jerome Powell destacou que os núcleos dos índices ainda estão altos. O presidente do Fed se esquivou de comentar sobre as políticas de gastos da Casa Branca e qualquer relação com a inflação, mas disse que a trajetória fiscal do país não é sustentável e que isso vai ter que ser resolvido. Outra coisa que ficou aí no ar é que quando ele foi questionado sobre as razões para uma pausa agora na alta dos juros, já que o próprio Fed está reconhecendo que um aumento vai ser necessário na reunião seguinte, Powell destacou que o ritmo do aperto é diferente da taxa final que se deseja alcançar. É o famoso velocidade não diz respeito ao resultado, ou qualquer outra frase de efeito, como por exemplo a música inteira The Climb de Miley Cyrus. O que importa é a escalada e não a velocidade da escalada. O que o Powell quis dizer, sem usar as palavras de Miley Cyrus, é que o Banco Central quer observar os efeitos defasados das altas realizadas até agora e da situação de crédito dos bancos americanos. Segundo ele, nenhum dirigente previu um corte da taxa de juros neste ano, assim como o próprio presidente está prevendo que um corte seria algo inapropriado, diferentemente do que alguma parte do mercado aí está esperando. Caraca, eu consegui falar por 8 minutos. Vou falar mais 8, então. Você sabe quem é Michael Wilson? Aham, não, porque a resposta certa seria qual deles? Um é um jogador de futebol americano que joga pelo Arizona Cardinals. O outro foi roteirista vencedor do Oscar pelo filme Um Lugar ao Sol com Elizabeth Taylor. E o outro que nos interessa nesta notícia é o principal estrategista de ações do Morgan Stanley, um bancão americano. Eu acabei de ter uma memória muito longínqua de ficar olhando uma lista telefônica na casa do meu avô e me deparar pela primeira vez na minha vida que podiam existir várias pessoas com o mesmo nome. Que conceito mais maluco, lista telefônica de papel. Já pensou que maluquice era isso? Enfim, o nosso Michael Wilson, terceiro aí na minha listinha, foi eleito o estrategista número 1 pela Institutional Investor em 2022 e é famosamente cauteloso nos seus investimentos. Talvez só não tanto quanto a minha amiga Heloísa, que puxou até a ficha criminal do assessor de investimentos dela antes de decidir se iria aceitar ou não as sugestões dele. Bom, Michael Wilson, do Morgan Stanley, é tão cauteloso quanto e reiterou a sua meta para o final do ano de 3.900 pontos no S&P 500 nesta quarta-feira. Lembram que ontem a gente falou dos pontos e dos índices do mercado acionário? Pois bem, o S&P 500 é um dos índices mais conhecidos dos Estados Unidos, e esse patamar de 3.900 pontos representaria uma queda de quase 11% em relação ao atual patamar de negociações. Ou seja, o nosso Wilson está pessimista com as bolsas americanas e, segundo ele, é porque com a queda da inflação, o resultado das empresas tende a ser desinflado. Ele também citou que as bolsas estão inchadas após aquele surto de otimismo com inteligência artificial que a gente viu algumas semanas atrás. No início desta semana, Wilson e a sua equipe do Morgan Stanley disseram em um relatório a clientes que esperam que os ganhos das empresas do S&P 500 caiam 16% este ano. Agora indo do pessimismo para o otimismo, porque este é o mote do episódio de hoje. A S&P Global Ratings elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva, em meio a sinais de maior certeza sobre a política fiscal e monetária do país. Sim, essa S&P é a mesma do índice que eu acabei de citar. S&P é a sigla para Standard & Poor's, uma empresa com sede em Manhattan, que tem origem lá em 1860 e bolinha. A S&P Global é a que deu origem ao índice S&P 500 e também é a controladora dessa empresa de ratings aí, a S&P Global Ratings. E agora voltando à nota de crédito do Brasil. O que é uma nota de crédito? Para explicar, sabia que você também tem uma nota de crédito?
também pode ser chamada de score de crédito e é uma nota dada a cada indivíduo e usada pelas instituições financeiras, empresas e logísticas para decidir se eles vão conceder um crédito para essa pessoa. Ela é calculada pelos chamados birôs de crédito, como Serasa e Boa Vista, e também por alguns bancos e lojas que fazem a apuração própria do score de seus clientes. Pois bem, se cada indivíduo tem o seu score de crédito, cada país também tem o seu score de crédito, só que aí é calculada por agências de rating, como a S&P Global Ratings. Esta agência de crédito em específico disse que as medidas implementadas nos últimos anos no Brasil ajudaram a conter os riscos à estabilidade macroeconômica representados pelo baixo crescimento e pela alta dívida pública. Com isso, esses analistas disseram que a trajetória de crescimento do PIB brasileiro e das finanças públicas tem sido melhor do que o esperado, ajudando a conter riscos que poderiam ter prejudicado a política monetária e a posição externa líquida do país. A empresa também reafirmou o rating de crédito soberano, que é a capacidade do país de honrar os seus compromissos financeiros. A nota é BB- e a gente tem isso desde 2020. Essa classificação ainda indica um grau especulativo, o que, segundo a agência, aponta que o Brasil está menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação às condições financeiras e econômicas adversas. Como esperado, o Brasil atropelou a Coreia do Sul. A Thaísa tocou uma bola no segundo set com um ódio que me fez ficar muito feliz que ela voltou a jogar. Eu gosto muito do ódio que é utilizado pela Thaísa para jogar. Eu obcequei agora com vôlei, como vocês podem ver, já que o basquete acabou. Vocês que lutem. Até amanhã.